Agostinho de Hipona. Sobre a doutrina sagrada. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Livro 2. Capítulo 1. Sinais, suas naturezas e variedades. Enquanto eu estava escrevendo sobre coisas, introduzi o assunto com um aviso contra a participação para qualquer coisa, mas o que eles são em si mesmos, embora sejam sinais de algo mais. Então agora, quando eu venho por sua vez para discutir o assunto dos sinais, eu estabeleço esta direção, não para atentar para o que eles são em si, mas para o fato de que são signos, ou seja, para o que eles significam. Pois um signo é algo que, além da impressão que causa nos sentidos, faz com que algo mais venha à mente como consequência de si mesmo. Por exemplo, como quando vemos uma pegada, concluímos que um animal de pegada idêntica a esta passou. E quando vemos fumaça, sabemos que há fogo por baixo. E quando ouvimos a voz de um homem vivo, pensamos no sentimento em sua mente. E quando a trombeta soa, os soldados sabem que devem avançar ou recuar, ou fazer qualquer outra coisa que o estado da batalha exija. Agora, alguns sinais são naturais, outros convencionais. Sinais naturais são aqueles que, a partir de qualquer intenção ou desejo de usá-los como signos, ainda conduzem ao conhecimento de algo mais, como, por exemplo, fumaça quando indica fogo. Pois não é de qualquer intenção de fazer é um sinal de que é assim, mas através da atenção à experiência, passamos a saber que o fogo está por baixo, mesmo quando nada além de fumaça pode ser visto. E a pegada de um animal passando pertence a esta classe de signos. E o semblante de um homem zangado ou triste indica o sentimento em sua mente, independentemente de sua vontade. E da mesma forma, todas as outras emoções da mente é traído pelo semblante revelador, embora não façamos nada com a intenção de torná-lo conhecido. Esta classe de sinais, entretanto, não faz parte de meu projeto para discutir no momento. Mas como se trata dessa divisão do assunto, eu não poderia ignorá-la totalmente. Será suficiente ter percebido isso até agora. Capítulo 2. Do tipo de sinais com os quais estamos preocupados agora. Os signos convencionais, por outro lado, são aqueles que os seres vivos trocam mutuamente com o objetivo de mostrar, da melhor forma possível, os sentimentos de suas mentes ou suas percepções, ou seus pensamentos. Nem há qualquer razão para dar um sinal, exceto o desejo de desenhar adiante e transmitindo à mente de outra pessoa o que o doador do sinal tem em sua própria mente. Desejamos, então, considerar e discutir esta classe de signos na medida em que os homens estão preocupados com isso, porque até mesmo os sinais que nos foram dados por Deus, e que estão contidos nas Sagradas Escrituras, foram feitas a nós por meio dos homens, aqueles, a saber, que escreveram Escrituras. As bestas, também, têm certos sinais entre si pelos quais eles tornam conhecidos os desejos em suas mentes. Pois quando o galo das aves descobre a comida, ele sinaliza com sua voz para a galinha correr para ele, e a pomba, arrulhando, chama sua companheira, ou é chamada por ela por sua vez. E muitos sinais do mesmo tipo são questões de observação comum. Agora, se esses sinais, como a expressão ou o choro de um homem em luto, seguem o movimento da mente instintivamente e a parte de qualquer propósito, ou se eles são realmente usados com a finalidade da significação é outra questão, e não pertence ao assunto em questão. E esta parte do assunto eu excluo do escopo deste trabalho, por não ser necessária ao meu presente objeto. Capítulo 3. Entre os signos, as palavras ocupam o lugar principal. Dos sinais, então, pelos quais os homens comunicam seus pensamentos uns aos outros, alguns vão para o sentido da visão, alguns para o da audição, mas muitos poucos para os outros sentidos. Quando nós acenamos, não damos nenhum sinal, exceto aos olhos do homem a quem desejamos transmitir nosso desejo. E alguns transmitem muito pelo movimento das mãos. E os atores pelos movimentos de todos os seus membros dão certos sinais aos seus iniciados, e por assim dizer, dirigem a conversa por meio dos olhares. Não apenas eles, mas os padrões militares e bandeiras transmitem através dos olhos a vontade dos comandantes. E todos esses sinais são, como que palavras visíveis. Os sinais que se dirigem ao ouvido são, como já disse, mais numerosos, e na sua maioria consistem em palavras. Pois embora o clarim, a flauta e a lira frequentemente não dão apenas um som doce, mas dão um som significativo, mas todos esses sinais são muito poucos em comparação com palavras.
Pois entre os homens, as palavras alcançaram de longe o lugar principal como meio de indicar os pensamentos da mente. Nosso Senhor, é verdade, deu um sinal através do odor do unguento que foi derramado sobre seus pés, e no sacramento de seu corpo e sangue ele expressou sua vontade pelo sentido do paladar. E quando tocando a orla de sua vestimenta a mulher foi curada, o ato não carecia de significado. Mas as incontáveis multidões dos sinais através dos quais os homens expressam seus pensamentos consistem em palavras. Eu fui capaz de colocar em palavras todos aqueles signos, as várias classes das quais tenho brevemente abordado, mas eu não poderia por nenhum esforço expressar palavras em termos desses sinais. Capítulo 4. A origem da escrita. Mas porque as palavras passam assim que atingem o ar, e não duram mais do que dura o seu som, assim os homens por meio de letras formaram signos de palavras. Assim, os sons da voz tornam-se visíveis a olho nu, não como sons, é claro, mas por meio de certos signos. Isto foi considerado impossível, no entanto, tornar esses sinais comuns a todas as nações, devido ao pecado da discórdia entre os homens, que surge de cada homem que tenta arrebatar o chefe lugar para si mesmo. E aquela célebre torre construída para chegar ao céu era uma indicação desta arrogância de espírito, e os homens ímpios envolvidos nisso mereceram justamente a punição por ter não apenas suas mentes, mas também suas línguas, lançadas em confusão e discordância. Capítulo 5. A escritura traduzida em várias línguas. E assim aconteceu que até mesmo a Sagrada Escritura, que traz um remédio para as terríveis doenças da vontade humana, sendo inicialmente apresentadas em uma língua, por meio da qual poderia na época do ajuste ser disseminado por todo o mundo, foi interpretado em várias línguas, e se espalharam por toda parte, e assim se tornaram conhecidas das nações para sua salvação. E ao lê-lo, os homens não procuram nada mais do que descobrir o pensamento e a vontade daqueles por a quem foi escrito, e por meio deles descobrir a vontade de Deus, de acordo com que eles acreditam que esses homens falaram. Capítulo 6. Uso das obscuridades nas escrituras que surgem de sua linguagem figurativa. Mas os leitores apressados e descuidados são desencaminhados por muitas e múltiplas obscuridades e ambiguidades, substituir um significado por outro, e em alguns lugares eles não conseguem atingir nem mesmo uma interpretação justa. Algumas das expressões são tão obscuras que encobrem o significado em a escuridão mais densa. E não tenho dúvidas de que tudo isso foi divinamente arranjado para o propósito de subjugar o orgulho pelo trabalho árduo e de prevenir uma sensação de saciedade no intelecto, que geralmente tem em pequena estima o que é descoberto sem dificuldade. Porque é assim, eu pergunto, se houver alguém que diz que há homens santos e justos cuja vida e conversão a Igreja de Cristo usa como meio de redimir aqueles que vêm de todos os tipos de superstições, e torná-los, por meio de sua imitação de homens bons, membros de seu próprio corpo, homens que, como bons e verdadeiros servos de Deus, vieram para a fonte batismal deixando os fardos do mundo, e quem ressuscita dali, através da implantação do Espírito Santo, produz o fruto de um amor duplo, um amor, isto é, de Deus e do próximo. Como é, eu digo, que se um homem diz isso, ele não agrada seu ouvinte tanto quanto quando extrai o mesmo significado daquela passagem dos Cânticos, onde se fala da igreja, quando está sendo elogiada sob a figura de uma bela mulher, pois está escrito, abre aspas, teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosadas, que subiu do lavadouro, do qual cada um tem gêmeos e nenhum deles é estéril. Fecha aspas. O ouvinte aprende algo mais do que quando ouve o mesmo pensamento expresso na linguagem mais simples, sem a ajuda desta figura. E ainda, eu não sei porquê, eu sinto maior prazer em contemplar os homens santos, quando os vejo como os dentes da igreja, arrancando os homens de seus erros, e trazendo-os para o corpo da igreja, com todas as suas asperezas suavizou-se, como se tivessem sido arrancados e mastigados pelos dentes. Isto é com maior prazer, também, que os reconheço sob a figura de ovelhas que têm sido tosquiadas, deixando os fardos do mundo como lã, e saindo do lavar, ou seja, do batismo, e todos gerando gêmeos, ou seja, os mandamentos gêmeos do amor, e nenhum entre eles estéril naquele fruto sagrado. Mas porque os vejo com maior prazer sob esse aspecto do que se tal figura não fosse retirado dos livros sagrados, embora o fato permanecesse o mesmo e o conhecimento o mesmo, é outra pergunta, e muito difícil de responder. Ninguém, no entanto, tem qualquer dúvida sobre os fatos, tanto que é mais agradável, em alguns casos, ter conhecimento comunicado através de figuras, e que o que é atendido com dificuldade na busca, dá maior prazer em encontrar. Pois os que procuram, mas não encontram, sofrem de fome.
Aqueles, novamente, que não procuram nada porque têm o que precisam apenas ao lado deles, muitas vezes tornam-se lânguidos com a saciedade. Agora, a fraqueza por qualquer uma dessas causas deve ser evitada. De acordo com o Espírito Santo, com admirável sabedoria e zelo pelo nosso bem-estar, providenciou as Sagradas Escrituras, como pelas passagens mais claras para satisfazer nossa fome, e pelas mais obscuras para estimular nosso apetite. Pois quase nada é escavado dessas passagens obscuras que não pode ser encontrado na linguagem mais simples em outro lugar. Capítulo 7. Passos para a sabedoria. Primeiro, medo. Segundo, piedade. Terceiro, conhecimento. Quarto, resolução. Quinto, aconselhamento. Sexto, purificação do coração. Sétimo, sabedoria. Em primeiro lugar, então, é necessário que sejamos guiados pelo temor de Deus para buscar o conhecimento de sua vontade, o que ele nos manda desejar e o que nos manda evitar. Agora esse medo vai necessariamente despertar em nós o pensamento de nossa mortalidade e da morte que está diante de nós, e crucificar todos os movimentos de orgulho, como se nossa carne estivesse pregada na árvore. A seguir é necessário ter nossos corações subjugados pela piedade, e não correr em face da Sagrada Escritura, seja quando entendido, atinge alguns de nossos pecados, ou, quando não entendido, sentimos como se pudéssemos ser mais sábios e dar comandos melhores a nós mesmos. Devemos antes pensar e acreditar que tudo o que está escrito, mesmo que esteja oculto, é melhor e mais verdadeiro do que qualquer coisa que nós poderíamos inventar pela nossa própria sabedoria. Após essas duas etapas de medo e piedade, chegamos à terceira etapa, o conhecimento, do qual agora me comprometo a tratar. Pois nisso todo estudante fervoroso das Sagradas Escrituras exercita a si mesmo, para não encontrar nada mais neles, mas que Deus deve ser amado por si mesmo, e nosso próximo pelo amor de Deus, e que Deus deve ser amado de todo o coração, e com toda a alma, e com toda a mente, e o próximo como a si mesmo, isto é, de tal forma que todo o nosso amor pelo próximo, como todo o nosso amor por nós mesmos, deve ter referência a Deus. E nesses dois mandamentos eu toquei no livro anterior quando estava tratando sobre as coisas e os seus usos. É necessário, então, que cada homem deve antes de tudo encontrar nas Escrituras que ele, por estar enredado no amor deste mundo, ou seja, das coisas temporais, tem sido arrastado para longe de tal amor a Deus e de tal amor ao próximo como as Escrituras ordena. Então aquele medo que o leva a pensar no julgamento de Deus, e aquela piedade que não lhe dá outra opção a não ser acreditar e se submeter à autoridade das Escrituras, obrigar ele a lamentar sua condição. Pois o conhecimento de uma boa esperança faz com que o homem não se vanglorie, mas fique triste. E neste estado de espírito ele implora com orações incessantes o conforto da ajuda divina para que ele não seja dominado pelo desespero, e então ele gradualmente vem para a quarta etapa, isto é, a força e resolução, na qual ele tem fome e sede de justiça. Pois, neste estado de espírito, ele se livra de toda forma de alegria fatal nas coisas transitórias, e afastando-se delas, fixa sua afeição nas coisas eternas, para a sagacidade, a trindade imutável na unidade. E quando, na extensão de seu poder, ele contemplou este objeto brilhando de longe, e sentiu que devido à fraqueza de sua visão, ele não pode suportar aquela luz incomparável, então, no quinto passo, isto é, no conselho de compaixão, ele limpa sua alma, que é violentamente agitado, e o perturba com desejos vis, da sujeira que ele contraiu. E nesta fase, ele se exercita diligentemente no amor ao próximo, e quando ele tem chegado ao ponto de amar seu inimigo, cheio de esperanças e inquebrantável em forças, ele monta até a sexta etapa, na qual ele purifica o próprio olho que pôde ver Deus, na medida em que Deus pode estar visto por aqueles que, na medida do possível, morrem para este mundo. Pois os homens o veem apenas na medida em que morrem para este mundo, e na medida em que vivem para isso, eles não o veem. Mas ainda, embora aquela luz pode começar a parecer mais claro, e não apenas mais tolerável, mas ainda mais agradável, ainda assim é apenas através de um vidro escuro que se diz que vemos, porque andamos pela fé, não pela vista, enquanto continuamos a vagar como estranhos neste mundo, mesmo que nossa conversa seja no paraíso. E nesta fase, também, um homem purga os olhos de suas afeições para não colocar seu vizinho antes, ou mesmo em comparação com a verdade, e, portanto, não o ele mesmo, porque não aquele a quem ama como a si mesmo. Consequentemente, aquele homem santo será tão singular e tão puro de coração, que não se afastará da verdade, nem para agradar homens, ou com o objetivo de evitar qualquer um dos aborrecimentos que afligem esta vida.
esse filho ascende à sabedoria, que é o sétimo e último passo, e que ele desfruta em paz e tranquilidade. Pois o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Deste começo, então, até chegarmos na sabedoria em si, nosso caminho é pelos passos aqui descritos. Capítulo 8. Os livros canônicos. Mas vamos agora voltar a considerar o terceiro passo aqui mencionado, pois é sobre ele que eu me propus a falar e raciocinar à medida que o Senhor me conceder sabedoria. O mais habilidoso intérprete das Escrituras Sagradas, então, será aquele que em primeiro lugar leu todas elas e os reteve em seu conhecimento, se não ainda com total entendimento, ainda como tal conhecimento que a leitura dá. Pelo menos, os livros que são chamados de canônicos. Porque ele vai ler aos outros com maior segurança quando construídos na crença da verdade, para que eles não tomem posse primeiro de uma mente fraca, nem, enganando-a com falsidades perigosas e delírios, encha-o de preconceitos avessos a um entendimento sólido. Agora, em relação ao canônico das Escrituras, ele deve seguir o julgamento do maior número de igrejas católicas. E entre estes, é claro, um lugar elevado deve ser dado àqueles que foram considerados dignos para ser a sede de um apóstolo e receber epístolas. Assim, entre as Escrituras canônicas, ele julgará de acordo com o seguinte padrão: preferir aqueles que são recebidos por todas as igrejas católicas àquelas que alguns não recebem. Entre aqueles, novamente, que não são recebidos por todos, ele vai preferir aqueles que têm a sanção do maior número e os de maior autoridade, aqueles que são mantidos pelo menor número e pelos de menor autoridade. Se, no entanto, ele descobrir que alguns livros são mantidos por um grande número de igrejas, e outros pelas igrejas de maior autoridade, embora isso não seja algo muito provável para acontecer, acho que, em tal caso, a autoridade dos dois lados deve ser considerada como igual. Agora, todo o cânon da Escritura sobre o qual dizemos que este julgamento deve ser exercido, é contido nos seguintes livros. 5 livros de Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, um livro de Josué, filho de Num, um dos juízes, um pequeno livro chamado Rute, que parece pertencer ao início de Reis. A seguir, 4 livros de Reis, e 2 das Crônicas, estes últimos não seguindo um ao outro, mas correndo paralelamente, então falando, e indo pelo mesmo terreno. Os livros agora mencionados são de história, que contém uma narrativa conectada dos tempos, e segue a ordem dos eventos. Existem outros livros que parecem não seguir uma ordem regular e não estão relacionados nem com a ordem dos livros anteriores nem entre si, como Jó, Tobias, Ester, Judite e os 2 livros dos Macabeus e os 2 de Esdras, que por último parecem mais uma continuação da história regular contínua, que termina com os livros de Reis e Crônicas. Em seguida estão os profetas, no qual há um livro dos Salmos de Davi, e 3 livros de Salomão, que são Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Para 2 livros, um chamado Sabedoria e o outro Eclesiásticos, são atribuídos a Salomão a partir de uma certa semelhança com estilo, mas a opinião mais provável é que foram escritos por Jesus, o filho de Sirach. Ainda eles devem ser contados entre os livros proféticos, uma vez que alcançaram o reconhecimento como sendo autoritário. O restante são os livros estritamente chamados de profetas. 12 livros separados dos profetas que estão conectados uns com os outros, e tendo nunca sido separados, são considerados como um livro. Os nomes desses profetas são os seguintes: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Mica, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então existem os 4 maiores profetas: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. A autoridade do Antigo Testamento está contida nos limites desses 44 livros. O do Novo Testamento, novamente, está contido no seguinte: 4 livros do Evangelho, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo para João, 14 epístolas do apóstolo Paulo, 1 aos Romanos, 2 aos Coríntios, 1 para os Gálatas, para os Efésios, para os Filipenses, 2 para os Tessalonicenses, 1 para os Colossenses, 2 para Timóteo, 1 para Tito, para Filemão, para os Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas, e 1 de Tiago, um livro dos Atos dos Apóstolos, e 1 da Revelação de João. Capítulo 9. Como devemos proceder no estudo das Escrituras.
Em todos esses livros, aqueles que temem a Deus e são de disposição mansa e piedosa buscam a vontade de Deus. E ao prosseguir nesta busca, a primeira regra a ser observada é, como eu disse, saber esses livros, se ainda não com entendimento, ainda lê-los de modo a comprometê-los com a memória, ou pelo menos para não permanecer totalmente ignorante deles. Em seguida, essas questões que são claramente estabelecidas neles, sejam regras de vida ou regras de fé, devem ser pesquisadas com mais cuidado e diligência. E quanto mais um homem descobre, mais amplo o seu entendimento se torna. Pois entre as coisas que estão claramente estabelecidas nas Escrituras devem ser encontradas em todos os assuntos que dizem respeito à fé e ao modo de vida, a saber, esperança e o amor, do qual falei no livro anterior. Depois disso, quando tivermos feito nós mesmos, até certo ponto, familiarizados com a linguagem das Escrituras, podemos prosseguir para abrir, levantar e investigar as passagens obscuras e, ao fazê-lo, extrair exemplos mais claros de expressões para lançar luz sobre o mais obscuro e usar a evidência de passagens sobre o que não há dúvida para remover todas as hesitações em relação às passagens duvidosas. E neste assunto a memória conta muito, mas se a memória estiver com defeito, nenhuma regra pode suprir a necessidade. Capítulo 10. Sinais desconhecidos ou ambíguos impedem que as Escrituras sejam compreendidas. Agora, existem duas causas que impedem o que está escrito de ser compreendido, ou seu ser velado sob sinais desconhecidos ou ambíguos. Os sinais são próprios ou figurativos. Eles são chamados de adequados quando são usados para apontar os objetos para os quais foram projetados apontar, como dizemos quando queremos dizer um boi, porque todos os homens que conosco usam o latim os chamam por este nome. Os signos são figurativos quando as próprias coisas que indicamos pelos nomes próprios são usados para significar outra coisa, como dizemos bos, e entendemos por essa sílaba é o boi, que normalmente é chamado por esse nome, mas depois por aquele boi entender um pregador do Evangelho como a Escritura significa, de acordo com a explicação do apóstolo, quando ele diz, abre aspas, não amordaçarás o boi que pisca o trigo. Fecha aspas. Capítulo 11. O conhecimento de línguas, especialmente grego e hebraico, é necessário para remover a ignorância dos significados. O grande remédio para a ignorância dos sinais apropriados é o conhecimento das línguas. E homens que falam a língua latina, dos quais me encarreguei de instruir, precisam de duas outras línguas para o conhecimento das Escrituras, hebraico e grego, para que possam recorrer aos textos originais, se a diversidade infinita dos tradutores latinos os jogue em dúvida. Embora, de fato, muitas vezes encontremos palavras hebraicas não traduzidas nos livros, como por exemplo, Amém, Aleluia, Racha, Hosana e outros do mesmo tipo. Alguns destes, embora eles poderiam ter sido traduzidos, ter sido preservados em sua forma original por conta da autoridade mais sagrada que se atribui a ele, como por exemplo, Amém e Aleluia. Alguns deles, novamente, são considerados intraduzíveis em outra língua, da qual as outras duas eu mencionados são exemplos. Pois em alguns idiomas existem palavras que não podem ser traduzidas no idioma de outro idioma. E isso acontece principalmente no caso de interjeições, que são palavras que expressam mais uma emoção da mente do que qualquer parte de um pensamento que temos em nossa mente. E os dois dados acima são considerados desse tipo, Racha expressando o choro de um homem irado, Hosana de um homem alegre. Mas o conhecimento dessas linguagens é necessário, não por causa de algumas palavras, como essas que são muito fáceis de marcar e perguntar, mas, como já foi dito, por conta da diversidade entre os tradutores. Para as traduções das Escrituras do hebraico para o grego podem ser contadas, mas os tradutores latinos estão fora de todos os números. Pois nos primeiros dias da fé todo homem que aconteceu a colocar as mãos em um manuscrito grego, e quem pensava que tinha algum conhecimento, se fosse muito pouco, das duas línguas, aventurou-se no trabalho de tradução. Capítulo 12. Diversidades de interpretações podem ser úteis. Erros decorrentes de palavras ambíguas. E esta circunstância ajudaria em vez de atrapalhar a compreensão das Escrituras, se apenas os leitores não fossem descuidados. Para o exame de uma série de textos, muitas vezes lançou luz sobre algumas das passagens mais obscuras. Por exemplo, naquela passagem do profeta Isaías, um tradutor lê, abre aspas, e não desprezes os domésticos da tua descendência. Fecha aspas. Outro lê, abre aspas, e não desprezes a tua própria carne. Fecha aspas. Cada um deles, por sua vez, confirma o outro. Um é confirmado pelo outro.
porque carne pode ser tomada em seu sentido literal, para que um homem possa entender que ele é advertido a não desprezar seu próprio corpo. A passagem. Abre aspas. Os domésticos de tua semente. Fecha aspas. Pode ser entendida figurativamente de cristãos, porque eles são nascidos espiritualmente da mesma semente que nós, a saber, a palavra. Quando agora o significado dos dois tradutores é comparado, um sentido mais provável das palavras sugere-se que o comando não é desprezar nossos parentes, porque quando se traz a expressão domésticas da tua semente em relação à carne, os parentes ocorrem mais naturalmente à mente. De onde, eu acho, aquela expressão do apóstolo, quando ele diz, abre aspas, se de alguma forma posso provocar a emulação àqueles que são minha carne, e pode salvar alguns deles. Fecha aspas. Isto é, através da emulação daqueles que acreditaram, alguns deles também podem acreditar. E ele chama os judeus de sua carne, por causa da relação de sangue. Novamente, aquela passagem do mesmo profeta Isaías. Abre aspas. Se não crerdes, não entendereis. Fecha aspas. Outro traduziu como, abre aspas. Se não crerdes, não permanecereis. Fecha aspas. Agora, qual destas é a tradução literal não pode ser averiguada sem referência ao texto na língua original. E ainda para aqueles que leem com conhecimento, uma grande verdade pode ser encontrada em cada um. Pois é difícil para os intérpretes diferirem tanto a ponto de não tocarem algum ponto. Assim, aqui, como o entendimento consiste na visão e é permanente, mas a fé nos alimenta como bebês, com leite, nos berços das coisas temporais, por enquanto caminhamos pela fé, não pela vista. Pois, além disso, a menos que andemos pela fé, não alcançaremos a visão, que não passa, mas permanece, nosso entendimento sendo purificado pelo apego à verdade. Por essas razões alguém diz, se não crerdes, não entendereis. Mas o outro, se vocês não acreditarem, não permanecerão. E muitas vezes um tradutor, para quem o significado não é bem conhecido, é enganado por uma ambiguidade na língua original, e coloca sobre a passagem uma construção que é totalmente estranho ao sentido do escritor. Por exemplo, alguns textos dizem, abre aspas, seus pés são afiados para largar sangue. Fecha aspas. Pois a palavra oxos entre os gregos significa afiado e rápido. E assim ele viu o verdadeiro significado que traduziu como, abre aspas, seus pés são rápidos para derramar sangue. Fecha aspas. O outro, levando o sentido errado de uma palavra ambígua, caiu no erro. Agora, traduções como esta não são obscuras, mas falsas. E há uma grande diferença entre as duas coisas. Para nós devemos aprender não para interpretar, mas para corrigir textos desse tipo. É pela mesma razão, porque a palavra grega mocho significa um bezerro. Alguns não entenderam que moscheomata são brotos de árvores, e traduziram a palavra bezerros. E esse erro se espalhou por muitos textos, que dificilmente você pode encontrar escrito de outra forma. E ainda assim o significado é muito claro, pois isso é evidenciado pelas palavras que se seguem. Pois as plantações de um adúltero não criar raízes profundas é uma forma de expressão mais adequada do que os bezerros, porque estes caminham no chão com os pés, e não estão fixos na terra pelas raízes. Nesta passagem, de fato, o resto do contexto também justifica esta tradução. Capítulo 13. Como interpretações erradas podem ser corrigidas. Mas como não vemos claramente qual é o pensamento que os vários tradutores esforçaram-se para expressar, cada um de acordo com sua própria capacidade e julgamento, a menos que examinemos na língua que traduzem, e até o tradutor, se ele não for muito erudito homem, muitas vezes se afasta do significado de seu autor. Devemos nos esforçar para obter um conhecimento dessas línguas a partir das escrituras traduzidas para o latim, ou nós devemos obter as traduções daqueles que se mantêm bastante próximos da letra do original, não porque estes sejam suficientes, mas porque podemos usá-los para corrigir a liberdade ou o erro de outros, que em suas traduções optaram por seguir o sentido tanto quanto as palavras. Para não apenas palavras isoladas, mas muitas vezes frases inteiras são traduzidas, o que poderia não ser traduzido de forma alguma para o idioma latino por qualquer um que desejasse manter pelo uso dos antigos que falavam latim. E embora isso às vezes não interfira com o entendimento da passagem, mas são ofensivos para aqueles que sentem maior prazer nas coisas, quando até mesmo os sinais dessas coisas são mantidos em sua própria pureza. Para o que é chamado de solecismo nada mais é do que colocar palavras juntas de acordo com uma regra diferente daquela que aqueles de nossos predecessores que falaram com qualquer autoridade seguiram.
Para se nós digamos interhomines, entre homens, ou interhomínibus, não tem importância para um homem que deseja apenas saber os fatos. E da mesma forma, o que é barbárie senão o pronunciamento de uma palavra de uma maneira diferente daquela em que aqueles que falavam latim antes de nós pronunciavam isto. Para se a palavra ignoscere, para perdoar, deve ser pronunciado com a terceira sílaba longo ou curto, não é um assunto de grande preocupação para o homem que está implorando a Deus, em qualquer maneira em tudo que ele pode dizer as palavras, para perdoar seus pecados. O que então é pureza de fala, exceto a preservação do costume da linguagem estabelecido pela autoridade do antigo narrador. E os homens se ofendem facilmente em uma questão desse tipo, na mesma proporção em que são fracos. E eles são fracos na proporção em que desejam parecer eruditos, não no conhecimento de coisas que tendem para a edificação, mas na de sinais, pelos quais é difícil não ser inflado para cima, visto que o conhecimento das coisas nos colocaria para cima, se não fosse sustentado para baixo pelo jugo de nosso mestre. Pois como isso impede nosso entendimento de ter a seguinte passagem assim expressa. Abre aspas. E o que a terra é em que habitam, seja bom ou mal, e em que cidades habitam dentro. Fecha aspas. E estou mais inclinado a pensar que isso é simplesmente o idioma de outra linguagem do que qualquer significado mais profundo é pretendido. Novamente, essa frase, que não podemos agora tirar dos lábios das pessoas que o cantam. Abre aspas. Mas sobre si mesmo a minha santidade florescerá. Fecha aspas. Certamente não tira nada do significado. No entanto, um homem mais instruído preferiria que isso fosse corrigido, e que deveríamos dizer, não floriet, mas florebit. Nem nada impede a correção sendo feito, exceto o uso dos cantores. Erros desse tipo, então, se um homem comete, não optar por evitá-los totalmente, é fácil tratar com indiferença, como não interferir com o entendimento correto. Mas tome, por outro lado, o dito do apóstolo. Abre aspas. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Fecha aspas. Se alguém reter nesta passagem o idioma grego, e dizer, abre aspas, o que é tolo de Deus é mais sábio dos homens, e o que é fraco de Deus é mais forte dos homens. Fecha aspas. Um leitor rápido e cuidadoso, de fato, por um esforço, alcançaria o verdadeiro significado, mas ainda assim um homem de inteligência mais lenta ou não entenderia nada, ou colocaria uma falsa construção sobre ele. Pois não é apenas essa forma de fala falsa na língua latina, mas também é ambíguo, como se o significado pudesse ser que a loucura dos homens ou a fraqueza dos homens é mais sábio ou mais forte do que o de Deus. Mas, na verdade, mesmo a expressão mais forte do que os homens não é isento de ambiguidade, embora esteja isento de solecismo. Pois se homínibus é colocado como o plural do dativo ou como o plural do ablativo, não aparece, a menos que seja por referência ao significado. Seria melhor então dizer, de outra maneira. Capítulo 14. Como o significado de palavras e expressões idiomáticas desconhecidas deve ser descoberto. Sobre os sinais ambíguos, porém, falarei mais tarde. Estou tratando no momento de sinais desconhecidos, dos quais, no que diz respeito às palavras, existem dois tipos. Para qualquer palavra ou idioma que o leitor desconhece, o faz parar. Agora, se estes pertencem para línguas estrangeiras, devemos fazer perguntas sobre elas a homens que falam aquelas línguas, ou se tivermos lazer, devemos aprender as línguas nós mesmos, ou devemos consultar e comparar vários tradutores. Se, no entanto, houver palavras ou expressões idiomáticas em nossa própria língua de que desconhecemos, gradualmente passamos a conhecê-los por estarmos acostumados a ler ou ouvi-los. Não há nada que seja melhor guardar na memória do que aqueles tipos de palavras e frases cujo significado não conhecemos, de modo que, por acaso, ao encontrar-se com um homem mais erudito de quem possamos inquirir, ou com uma passagem que mostra, quer pelo contexto anterior ou posterior, ou por ambos, a força e o significado da frase que ignoramos, podemos facilmente, com a ajuda de nossa memória, voltar nossa atenção para o assunto e aprender tudo sobre ele. Tão grande, no entanto, é a força do costume, mesmo em relação à aprendizagem, que aqueles que foram de alguma forma nutridos e educados no estudo das Sagradas Escrituras, ficam surpresos com outras formas de linguagem, e pensam que as latinas são menos puras do que aqueles que aprenderam da Escritura, mas que não são encontrados os autores do latim. Também nesta matéria o grande número de tradutores é uma ajuda muito grande, se forem examinados e discutidos com uma comparação cuidadosa de seus textos. Apenas para todos os positivos o erro deve ser removido.
Para aqueles que estão ansiosos para conhecer as Escrituras, devem primeiro dar lugar para usar sua habilidade na correção dos textos, para que os não corrigidos deem caminho para o corrigido, pelo menos quando são cópias da mesma tradução. Capítulo 15. Entre as versões, é dada preferência à Septuaginta e à Itala. Agora, entre as próprias traduções, o italiano, Itala, deve ser preferido aos outros, pois se mantém mais próximo das palavras sem prejuízo da clareza de expressão. E para corrigir o latim, devemos usar as versões gregas, entre as quais a autoridade da Septuaginta é proeminente no que diz respeito ao Antigo Testamento, pois é relatado por meio de todos os mais instruídos das igrejas, que os 70 tradutores gostaram tanto da presença e poder do Espírito Santo em sua obra de tradução, que entre aquele número de homens havia mais uma voz. Como é relatado, e como muitos não indignos de confiança afirmam, eles foram separados durante o trabalho de tradução, cada homem estando em uma cela por si mesmo, e ainda nada foi encontrado no manuscrito de qualquer um deles que não foi encontrado nas mesmas palavras e na mesma ordem das palavras em todo o resto. Quem ousa colocar qualquer coisa em comparação com uma autoridade como essa, para não falar em preferir nada a ela? E mesmo se eles conferissem junto com o resultado de que um acordo unânime surgiu do trabalho comum e julgamento de todos eles, mesmo assim, não seria certo ou adequado para qualquer homem, qualquer que seja sua experiência, aspirar a corrigir a opinião unânime de muitos veneráveis e homens instruídos. Portanto, mesmo que qualquer coisa seja encontrada no hebraico original em uma diferente forma daquela em que esses homens o expressaram, acho que devemos dar lugar à dispensação da providência que usou esses homens para realizá-lo. Os livros que a raça dos judeus não estava disposta, seja por escrúpulo religioso ou por ciúme, de dar a conhecer a outras nações, foram, com a ajuda do poder do rei Ptolomeu, tornadas conhecidas com muito tempo de antecedência às nações que no futuro deveriam crer no Senhor. E assim é possível que eles traduziram de uma forma como o Espírito Santo, que trabalhou neles e deu a todos eles uma voz, considerada mais adequada para os gentios. Mas, no entanto, como eu disse acima, uma comparação daqueles tradutores também que se mantiveram mais próximos das palavras, muitas vezes não é sem valor como uma ajuda para o esclarecimento do significado. Os textos latinos, portanto, do Velho Testamento, como eu ia dizer, deve ser corrigido, se necessário, pela autoridade dos gregos, e especialmente por aqueles que, embora fossem 70 em número, são ditos para ter traduzido com uma só voz. Quanto aos livros do Novo Testamento, novamente, se houver perplexidade surgida da diversidade dos textos latinos, devemos, é claro, ceder ao grego, especialmente aqueles que são encontrados nas igrejas de maior aprendizado e pesquisa. Capítulo 16. O conhecimento da língua e das coisas é útil para a compreensão de expressões figurativas. No caso de signos figurativos, novamente, se a ignorância de algum deles vier a trazer o leitor a uma paralisação, seu significado deve ser rastreado em parte pelo conhecimento de línguas, em parte pelo conhecimento das coisas. A piscina de Siloé, por exemplo, onde o homem cujos olhos Nosso Senhor ungiu com barro feito de saliva e logo em seguida foi mandado a lavar, tem um significado figurativo e, sem dúvida, transmite um sentido secreto. Mas ainda se o evangelista não tivesse interpretado esse nome, um significado tão importante passaria despercebido. E não podemos duvidar que, da mesma forma, muitos nomes hebraicos que não foram interpretados pelos escritores desses livros, se alguém pudesse interpretá-los, seria de grande valor e serviço na resolução dos enigmas das Escrituras. E vários homens qualificados nessa língua têm conferido grande benefício à posteridade ao explicar todas essas palavras sem referência a seu lugar nas Escrituras, e nos dizendo o que Adão significa, o que Eva significa, o que Abraão significa, o que Moisés significa, e também os nomes dos lugares, o que Jerusalém significa, ou Sião, ou Sinai, ou Líbano, ou Jordão, e quaisquer outros nomes nessa língua que não conheçamos. E quando esses nomes foram investigados e explicados, muitas expressões figurativas das Escrituras se tornam claras. A ignorância das coisas, também, torna as expressões figurativas obscuras, como quando não conhecemos a natureza dos animais, ou minerais, ou plantas, que são frequentemente referidos em Escritura a título de comparação. O fato tão conhecido sobre a serpente, por exemplo, que, para proteger sua cabeça, apresentará todo o corpo aos agressores, quanta luz ele joga sobre o significado da ordem de Nosso Senhor, que devemos ser sábios como as serpentes.
naquela quer dizer que por causa de nossa cabeça, que é Cristo, devemos voluntariamente oferecer nosso corpo aos perseguidores, para que a fé cristã não fosse, por assim dizer, destruída em nós. Para salvar o corpo negamos ao nosso Deus. Ou ainda, a afirmação de que a serpente se livra de sua pele velha exprimindo-se através de um buraco estreito, assim, adquire nova força, ou quão apropriadamente isso se encaixa na direção de imitar a sabedoria da serpente, e afastar o velho, como diz o apóstolo, para que possamos vestir o novo, e para adiá-lo, também, passando por um lugar estreito, de acordo com a palavra de nosso Senhor, entrar pela porta estreita. Como, então, o conhecimento da natureza da serpente lança luz sobre muitas metáforas que as escrituras estão acostumados a tirar desse animal, por isso a ignorância de outros animais, que não são menos frequentemente mencionados como forma de comparação, é uma grande desvantagem para o leitor. E assim em relação aos minerais e plantas. O conhecimento do carbúnculo, por exemplo, que brilha no escuro, ilumina muitos dos lugares escuros dos livros também, onde é usado metaforicamente. E a ignorância do berilo ou do adamantio muitas vezes fecha as portas do conhecimento. E a única razão pela qual achamos fácil entender que a paz perpétua é indicada pelo ramo de oliveira que a pomba trouxe consigo quando voltou para a arca, é que sabemos tanto que o toque suave do azeite de oliva não é facilmente estragado por um fluido de outro tipo, e que a própria árvore é perene. Muitos, novamente, por causa de sua ignorância do hisopo, não sabendo a virtude que tem em limpar os pulmões, nem o poder que dizem ter de perfurar rochas com suas raízes, embora seja uma planta pequena e insignificante, não conseguem entender porque é dito: purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. A ignorância dos números também nos impede de entender as coisas que estão estabelecidas em escritura de forma figurativa e mística. Uma mente cândida, se assim posso falar, não pode deixar de ser ansiosa, por exemplo, para verificar o que significa o fato de que Moisés e Elias, e nosso próprio Senhor, todos jejuaram por 40 dias. E exceto pelo conhecimento e reflexão sobre o número, a dificuldade de explicar a figura envolvida nesta ação não pode ser superada. Pois o número contém 10 quatro vezes, indicando o conhecimento de todas as coisas, e que conhecimento entrelaçado com o tempo. Tanto as revoluções diurnas quanto as anuais são realizadas em períodos de 4 cada. O diurno nas horas da manhã, o meio-dia, a tarde e a noite. O anual nos meses da primavera, verão, outono e inverno. Agora, enquanto vivemos no tempo, devemos nos abster e jejuar de toda a alegria no tempo, para por causa dessa eternidade em que desejamos viver. Embora com o passar do tempo aprendamos essa mesma lição de desprezar o tempo e buscar a eternidade. Além disso, o número 10 significa o conhecimento do Criador e da criatura, pois há uma trindade no Criador, e ao número 7 indica a criatura, por causa da vida e do corpo. Pois a vida consiste de 3 partes, de onde também Deus deve ser amado de todo o coração, de toda a alma e da mente inteira. E é muito claro que no corpo existem 4 elementos dos quais ele é feito para cima. Neste número 10, portanto, quando é colocado diante de nós em conexão com o tempo, que é, quando é feita 4 vezes, somos admoestados a viver sem manchas, e não participando de qualquer prazer no tempo, isto é, jejuar por 40 dias. Disto somos advertidos pela lei personificada em Moisés, por profecia personificada em Elias, e pelo nosso próprio Senhor, que, como se recebendo o testemunho da lei dos profetas, apareceu no monte entre os outros 2, enquanto seus 3 discípulos olhavam maravilhados. Em seguida, temos que inquirir da mesma forma, como do número 40 surge o número 50, que em nossa religião não tem sacralidade ordinária ligada a ele por causa do Pentecostes, e como este número tomada 3 vezes por conta das 3 divisões do tempo, antes da lei, sob a lei, e sob a graça, ou talvez por causa do nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ao da própria Trindade, sendo acrescentada a lei acima, tendo referência ao mistério do Santo dos Santos, e chega ao número de 153 peixes que eram tirados depois da ressurreição de nosso Senhor, quando as redes foram lançadas no lado direito do barco. E da mesma forma, muitos outros números e combinações de números são usados nas escrituras sagradas para transmitir instrução sob um aspecto figurativo, e a ignorância dos números e dos seus valores muitas vezes exclui o leitor desta instrução. Não poucas coisas, também, estão fechadas para nós e obscurecidas pela ignorância da música. Um homem, por exemplo, não explicou de forma inábil algumas metáforas da diferença entre os saltérios e a harpa.
É uma questão que não está fora do lugar para homens eruditos para discutir se existe alguma lei musical que obriga os saltérios de 10 acordes a ter apenas tantas cordas. Ou se não houver tal lei, o número em si não está naquele muito mais para ser considerado como de significado sagrado, seja com referência aos 10 mandamentos da lei, ou com referência ao número 10 em si, conforme interpretado acima. E o número de anos que o templo esteve em construção, que é mencionado no Evangelho, isto é, 46, tem um certo som musical indefinível, e quando se refere à estrutura do corpo de Nosso Senhor, em relação ao qual o templo era mencionado, obriga muitos hereges a confessar que Nosso Senhor se vestiu, não de um falso, mas de um corpo humano. Em vários lugares nas Sagradas Escrituras, encontramos números e músicas mencionada com honra. Capítulo 17. A origem da lenda das 9 musas. Pois não devemos dar ouvidos às falsidades da superstição pagã, que representam as 9 musas como filhas de Júpiter e Mercúrio. Varro refuta isso, e eu duvido que alguém pode ser encontrado entre eles mais curioso ou mais instruído nesses assuntos do que ele. Ele diz que uma certa pessoa, cujo nome não me lembro, ordenou a produção de um conjunto de estátuas das musas, a cada um dos 3 artistas, para que pudessem ser colocadas como oferenda no templo de Apolo, pretendendo que qualquer dos artistas que produzissem as mais belas estátuas, deveriam selecionar e comprar dele. Acontece que esses artistas executaram suas obras com igual beleza, que agradou a todos os 9, e que todos foram comprados para serem dedicados no templo de Apolo. E ele diz que após isso, o poeta Hesíodo deu nomes a todas elas. Não foi Júpiter, portanto, que gerou as 9 musas, mas 3 artistas criaram 3 cada. E o ser havia originalmente dado ordem para 3, não porque os viu em visões, nem porque elas apresentaram-se nesse número aos olhos de qualquer um dos cidadãos, mas porque era óbvio para observar que todos são, que é um material da canção, é por natureza de 3 tipos. Para isso é produzido pela voz, como é o caso de quem canta com a boca sem um instrumento, ou por sopro, como no caso de trombetas e flautas, ou golpeando, como no caso de harpas e tambores, e todos os outros instrumentos que dão seu som quando tocados. Capítulo 18. Nenhuma ajuda deve ser desprezada, mesmo que venha de uma fonte profana. Mas se o fato é como Varro relatou, ou não, ainda não devemos desistir da música por causa da superstição dos pagãos. Se podemos derivar algo que tem uso para a compreensão da Sagrada Escritura, nem quer dizer que devemos nos ocupar com seus truques teatrais, porque entramos em uma investigação sobre harpas e outros instrumentos, que podem nos ajudar a alcançar as coisas espirituais. Pois não devemos recusar-nos a aprender letras porque dizem que Mercúrio as descobriu, nem porque eles têm templos dedicados à justiça e à virtude, e preferem adorar na forma de coisas de pedra que deve ter seu lugar no coração. Devemos, por conta disso, abandonar a justiça e virtude. Não, mas que todo bom e verdadeiro cristão compreenda que onde quer que a verdade esteja encontrada, pertence ao seu mestre. E enquanto ele reconhece a verdade, mesmo em sua literatura religiosa, que ele rejeite as invenções da superstição e evitar os homens que, quando conheceram a Deus, não o glorificavam como Deus, nem eram gratos, mas se tornaram vãos em sua imaginação, e seu coração tolo foi obscurecido. Dizendo-se sábios, eles se tornaram tolos e mudaram a glória do Deus incorruptível em uma imagem semelhante ao homem corruptível, aos pássaros, aos animais de 4 patas, e coisas rastejantes. Capítulo 19. 2 tipos de conhecimentos pagãos. Mas para explicar mais completamente todo este tópico, pois é um que não pode ser omitido, existem 2 tipos de conhecimento que estão em voga entre os pagãos. Um é o conhecimento das coisas instituídas pelos homens, e a outra das coisas que eles notaram, seja como transacionadas no passado ou como instituídas por Deus. O primeiro tipo, aquele que lida com instituições humanas, é em parte supersticioso, em parte não. Capítulo 20. A natureza supersticiosa das instituições humanas. Todos os arranjos feitos pelos homens para fazer e adorar ídolos são supersticiosos, relativos à adoração do que é criado ou de alguma parte dele como Deus, ou a consultas e arranjos sobre sinais e uniões com demônios, como, por exemplo, como são empregados nas artes mágicas, e que os poetas não estão acostumados tanto para ensinar quanto para comemorar. E a esta classe pertence, mas com um alcance mais ousado de engano, os livros dos presságios.
Nesta classe, devemos colocar também todos os amuletos e curas que a arte médica condena, sejam estes em encantamentos, ou em marcas que eles conferem a personagens, ou pendurando ou amarrando, ou mesmo dançando de certa forma. São certos artigos, não com referência à condição do corpo, mas a certos sinais ocultos ou manifestos. E esses remédios eles chamam pelo nome menos ofensivo, os chamam de física, de modo a parecer que não são usados em observâncias supersticiosas, mas para tirar vantagem das forças da natureza. Exemplos destes são os brincos, usados no topo de cada orelha, ou os anéis de osso de avestruz nos dedos, ou então pelo aviso de segurar o polegar esquerdo com a mão direita quando você está soluçando. A estes podemos adicionar milhares das práticas mais frívolas, que devem ser observadas. Se alguma parte do corpo deve pular, ou se, quando os amigos estão andando de braços dados, uma pedra ou um cachorro se colocar entre eles. E o chute de uma pedra, como se fosse um divisor de amigos, faz menos mal do que algemar um menino inocente se ele correr entre homens que estão caminhando lado a lado. Mas é maravilhoso que os meninos às vezes sejam vingados pelos cães, pois frequentemente os homens são tão supersticiosos que se aventuram a bater em um cachorro que correu entre eles, não com impunidade no entanto, pois em vez de um remédio supersticioso, o cão às vezes faz seu agressor correr com pressa para um cirurgião de verdade. A esta classe também pertence vários outros presságios, por exemplo, pisar na soleira quando você sai na frente da casa, voltar para a cama se alguém espirrar ao calçar os chinelos, retornar a casa se você tropeçar ao ir para um lugar. Capítulo 21. Superstição dos astrólogos. Nem podemos excluir deste tipo de superstição aqueles que possuíam uma certa atenção aos aniversários. Embora possam procurar com esforço a verdadeira posição das estrelas no momento de nosso nascimento, e às vezes pudessem até descobrir, mas à medida em que eles tentam daí prever nossas ações ou as consequências de nossas ações, erram gravemente e vendem os homens inexperientes em uma escravidão miserável. Pois quando qualquer homem livre vai a um astrólogo desse tipo, ele dá dinheiro para se tornar escravo de Marte ou de Vênus, ou melhor, talvez, de todas as estrelas para as quais aqueles que primeiro caíram neste erro e o transmitiram para a posteridade, deram os nomes de bestas por causa de sua semelhança com as bestas, ou de homens com fim de conferir honra a esses homens. E isso não é de se admirar, quando consideramos que mesmo em tempos mais recentes e próximos aos nossos, os romanos tentaram consagrar a estrela que chamamos de Lúcifer em nome e honra de César. Isso talvez fosse feito também no passado, e o nome transmitido a idades distantes, apenas bastasse que a ancestral Vênus tivesse dado seu nome a esta estrela antes de outro, e não pudesse por nenhuma lei transferir para seus herdeiros o que ela nunca possuiu, nem procurou possuir em vida. Para onde um lugar estava vago, ou não foi nomeada em honra de qualquer um dos mortos de tempos anteriores, o procedimento usual em tais casos foi realizado. Por exemplo, mudamos os nomes dos meses quintilis e sextilis para julho e agosto, nomeando-os em homenagem aos homens Júlio César e Augusto César. E, a partir deste caso, qualquer pessoa que se importe, pode facilmente ver que as estrelas mencionadas acima, anteriormente vagaram no céu sem os nomes que agora carregam. Mas como os homens estavam mortos, e cuja memória as pessoas eram impelidas por humanos à loucura de honrar, eles pareciam pensar que, ao colocar seus nomes nas estrelas, eles estavam ressuscitando os próprios mortos ao céu. Mas o que quer que possam ser chamados pelos homens, ainda existem estrelas que Deus criou e colocou em ordem segundo seu próprio prazer, e elas têm um movimento fixo, pelo qual as estações são distinguidas e variadas. E quando qualquer um nasce, é fácil observar o ponto em que esse movimento chegou, pelo uso das regras descobertas e estabelecidas por aqueles que são repreendidos pelas Sagradas Escrituras. Capítulo 22. A loucura de observar as estrelas a fim de prever os eventos de uma vida. Mas desejar predizer os personagens, os atos e o destino daqueles que nasceram de tal observação é uma grande ilusão e uma grande loucura. E entre aqueles que pelo menos têm qualquer tipo de conhecimento com assuntos deste tipo, esta superstição é refutada além do alcance da dúvida. Esses homens miseráveis são consultados por tolos ainda mais miseráveis acerca da observação da posição das estrelas, que eles chamam de constelações, no momento em que a pessoa nasceu. Agora pode acontecer que, no caso de gêmeos, um siga o outro para fora do útero, tão intimamente que não há intervalo de tempo entre eles que possa ser apreendido e marcado na posição das constelações.
É daí que se segue necessariamente que os gêmeos estão em muitos casos nascidos sob as mesmas estrelas, embora não tenham a mesma fortuna em que fazem ou sofrem, mas muitas vezes encontram destinos tão diferentes que um deles tem vida mais afortunada e o outro muito infeliz. Como, por exemplo, somos informados de que Esaú e Jacó nasceram gêmeos, e em uma sucessão tão próxima, que Jacó, que nasceu por último, foi descoberto segurando com a mão o calcanhar de seu irmão, que o precedia. Agora, seguramente, o dia e a hora do nascimento destes dois não poderiam ser marcados de forma alguma que não daria a ambos a mesma constelação. Mas que diferença havia entre personagens, as ações, os trabalhos e a sorte desses dois, as escrituras testemunham, de modo que agora estão tão amplamente difundidos que chegam à boca de todas as nações. Tampouco importa dizer que o menor e mais breve momento de tempo que separa o nascimento de gêmeos produz grandes efeitos na natureza e no movimento extremamente rápido dos corpos celestes. Pois, embora eu possa admitir que produz os maiores efeitos, no entanto, o astrólogo não pode descobrir isso nas constelações, e é olhando para estes que ele professa ler o destino. Se, então, ele não descobrir a diferença ao examinar as constelações, que devem, é claro, ser as mesmas, quer ele seja consultado sobre Jacó ou seu irmão, que lhe aproveita o fato de haver uma diferença nos céus, que ele imprudente e descuidadamente traz descrédito, quando não há diferença em sua imagem, que ele olha ansiosamente, mas em vão. E assim também essas noções, que têm sua origem em certos sinais de coisas, sendo arbitrariamente fixadas pela presunção dos homens, devem ser referidas à mesma classe como se fossem ligas e alianças com demônios. Capítulo 23. Porque repudiamos as artes de adivinhação. Pois é assim que são os homens que cobiçam as coisas más. Eles são, por meio de um julgamento secreto de Deus, entregues para serem zombados e enganados, como a justa recompensa de seus desejos malignos. Pois eles são iludidos e impostos pelos falsos anjos, a quem a parte mais baixa de um mundo foi colocado em sujeição pela lei da providência de Deus, e de acordo com seu mais admirável arranjo de coisas. E o resultado dessas ilusões e enganos é que, por meio desses modos supersticiosos e funestos de adivinhação, muitas coisas no passado e futuro se tornam conhecidos, e acontecem exatamente como foram preditos. E no caso de aqueles que praticam observâncias supersticiosas, muitas coisas resultam de acordo com suas observâncias, e enredados por esses sucessos, eles se tornam mais avidamente inquisitivos e se envolvem cada vez mais longe no labirinto dos erros mais perniciosos. E para nossa vantagem, a palavra de Deus não se silencia sobre essa espécie de fornicação da alma, e avisa a alma para não seguir tais práticas, não com base no fato de que aqueles que as professam falam mentiras, mas diz que mesmo que o que eles dizem a você aconteça, não se deve dar ouvidos a eles. Pois, embora o fantasma do morto Samuel predisse a verdade ao rei Saul, isso não impediu de fazer observâncias sacrílegas, como aquelas pelas quais seu fantasma foi criado, e embora a mulher ventríloqua nos Atos dos Apóstolos prestasse testemunho verdadeiro aos apóstolos do Senhor, o apóstolo Paulo não poupou o espírito maligno por causa disso, mas o espírito foi repreendido e expulso, e assim purificou a mulher. Todas as artes deste tipo, portanto, ou são nulidades, ou são parte de uma superstição culpada, surgindo de uma comunhão funesta entre homens e demônios, e devem ser totalmente repudiados e evitados pelo cristão como se fossem pactos de uma amizade falsa e traiçoeira. Não como se o ídolo fosse alguma coisa, diz o apóstolo, mas porque as coisas que eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Agora, o que o apóstolo disse sobre os ídolos e os sacrifícios oferecidos em sua honra, que devemos sentir em relação a todos os sinais fantasiosos que levam à adoração de ídolos, ou para adorar a criação ou suas partes em vez de Deus, ou que estão conectadas com a atenção a amuletos medicinais e outras práticas. Pois esses não são apontados por Deus como meios públicos de promover o amor a Deus e ao próximo, mas que destroem os corações de homens miseráveis em lutas privadas e egoístas por coisas temporais. Assim, em relação a todos esses ramos do conhecimento, devemos temer e evitar a comunhão de demônios, que, com o diabo, seu príncipe, esforce-se apenas para fechar e trancar a porta contra o nosso retorno.
como, então, das estrelas que Deus criou e ordenou, os homens desenharam seus próprios presságios mentirosos e fantasias, assim também a partir de coisas que nascem, ou de que qualquer outra forma passam a existir sob o governo da providência de Deus, se houver chance de haver algo incomum na ocorrência, como quando uma mula dá luz, ou um objeto é atingido por um raio. Os homens têm frequentemente desenhado os presságios por conjecturas próprias, e os comprometeram por escrito, como se os tivessem desenhado por regra. Capítulo 24. As relações e acordos com demônios cujas observâncias supersticiosas são mantidas. E todos esses presságios têm força apenas na medida em que foram combinados com os demônios por aquele entendimento anterior da mente, que é, por assim dizer, a linguagem comum, mas eles estão todos cheios de curiosidade dolorosa, ansiedade torturante e escravidão mortal. Pois não foi pelo que significavam que foram atendidos, mas foi atendendo e os marcando que eles passaram a ter um significado. E então eles são feitos diferentes para pessoas diferentes, de acordo com as suas várias noções e preconceitos. Para aqueles espíritos que querem enganar, eles tomam cuidado para fornecer a cada pessoa os mesmos tipos de presságios que eles veem em suas próprias conjecturas e preconceitos já envolvidos. Pois, para dar uma ilustração, a mesma figura da letra X, que é feita em forma de cruz, significa uma coisa entre os gregos e outro entre os latinos, não por natureza, mas por acordo e acordo prévio quanto ao seu significado. E assim, qualquer um que conhece ambas as línguas usa esta carta em um diferente sentido ao escrever para um grego daquele em que ele o usa ao escrever para um latim. E o mesmo som, chamado de beta, que é o nome de uma letra entre os gregos, é o nome de um vegetal entre os latinos. E quando eu digo lege, essas duas sílabas significam uma coisa para um grego e o outro para o latim. Agora, assim como todos esses sinais afetam a mente de acordo com os arranjos da comunidade em que cada homem vive, e afeta as mentes dos diferentes homens de forma diferente, porque esses arranjos são diferentes. E como, além disso, os homens não concordaram com eles como sinais, porque já eram significativos, mas, pelo contrário, agora são significativos, porque os homens concordaram com eles. Da mesma forma, aqueles sinais pelos quais a devastadora relação com demônios é mantida e tem significado apenas na proporção das observações de cada homem. E isso aparece claramente nos ritos dos álgures. Para eles, tanto antes deles observarem os presságios e depois de terem completado suas observações, tomam cuidado para não ver o voo ou ouvir os gritos dos pássaros, porque esses presságios não têm significado além de o arranjo anterior na mente do observador. Capítulo 25. Em instituições humanas que não são supersticiosas, existem coisas supérfluas e algumas convenientes e necessárias. Mas quando tudo isso foi cortado e arrancado da mente do cristão, nós devemos então olhar para as instituições humanas que não são supersticiosas, isto é, aquelas que não são estabelecidas em associação com demônios, mas por homens em associação uns com os outros. Para todos os arranjos que estão em vigor entre os homens, porque eles concordaram entre si que eles deveriam estar em vigor, são instituições humanas. E destes, algumas são questões supérfluas e de luxo, outras de conveniência e necessidade. Pois se aqueles sinais que os atores fazem na dança eram de força de natureza, e não pelo arranjo e acordo dos homens, o pregoeiro público não teria por que anunciar antigamente ao povo de Cartago, enquanto a pantomima estava dançando, qual era o significado daquilo. E podemos muito bem acreditar nisso, porque mesmo agora, se alguém que não está acostumado a tais loucuras entrar no teatro, a menos que alguém diga a ele o que esses movimentos significam, ele dará toda a sua atenção em vão. No entanto, todos os homens visam a um certo grau de semelhança em sua escolha de sinais, que os sinais podem, tanto quanto possível, ser como as coisas que significam. Mas porque uma coisa pode se assemelhar a outra em muitos aspectos, tais sinais nem sempre têm mesmo significado entre os homens, exceto quando eles concordaram mutuamente com eles. Mas em relação a quadros e estátuas e outras obras deste tipo, que se destinam como representações de coisas, ninguém comete um erro, especialmente se eles são executados por artistas habilidosos, mas cada um, assim que vê as semelhanças, reconhece as coisas que são semelhantes. E toda esta classe deve ser considerada entre os dispositivos supérfluos de homens, a menos que seja uma questão importante indagar em relação a qualquer um deles, por que razão, onde, quando e por cuja autoridade foi feito. Finalmente, as milhares de fábulas e ficções, em cujas mentiras os homens se deleitam, são artifícios humanos, e nada deve ser considerado mais peculiarmente do próprio homem, e derivado de si mesmo do que qualquer coisa que seja falsa e mentirosa.
Entre os arranjos convenientes e necessários de homens com homens devem ser considerados quaisquer diferenças que eles escolheram fazer nas roupas corporais e ornamentos para o propósito de distinguir sexo ou posição, e as inúmeras variedades de signos sem os quais a relação humana ou não poderia ser realizada de forma alguma, ou seria realizada com grande inconveniência, e os arranjos quanto a pesos e medidas, e a estampagem e pesagem de moedas, que são peculiares a cada estado e povo, e outras coisas do mesmo gênero. Agora, estes, se não fossem dispositivos dos homens, não seriam diferentes em diferentes nações, e não poderia ser alterado entre as nações em particular, a critério de seus respectivos soberanos. Toda esta classe de arranjos humanos, que são convenientes para a necessária relação da vida, o cristão não deve, de forma alguma, negligenciar, mas, pelo contrário, deve prestar bastante atenção a eles e guardá-los na memória. Capítulo 26. Quais artifícios humanos devemos adotar e o que devemos evitar? Pois certas instituições dos homens são, de certa forma, representações e semelhanças de objetos naturais. E destes, aqueles que têm relação com a comunhão com os demônios devem, como tem sido dito, serem totalmente rejeitados e detidos. Aqueles, por outro lado, que se relacionam para as relações mútuas dos homens, são, na medida em que não são questões supérfluas e de luxo, serem adotadas, especialmente as formas das letras que são necessárias para a leitura, e as várias línguas, na medida do necessário. Para esta classe também pertencem as taquigrafias. Aqueles que estão familiarizados são chamados escritores taquígrafos. Todos estes são úteis e não há nada de ilegal em aprendê-los, nem eles nos envolvem em superstições, ou nos enervam pelo luxo, se eles apenas ocuparem nossas mentes na medida em que não ficarem no caminho de objetos mais importantes aos quais eles deveriam ser subservientes. Capítulo 27. Alguns departamentos de conhecimento nos ajudam na interpretação das Escrituras. Mas, chegando ao próximo ponto, não devemos contar entre as instituições humanas aquelas coisas que os homens nos transmitiram, não como arranjos próprios, mas como revisões de investigações das ocorrências do passado e dos arranjos da providência de Deus. E destes, alguns pertencem aos sentidos corporais, outros ao intelecto. Aqueles que são alcançados pelos sentidos corporais, ou acreditamos no testemunho, ou percebemos quando eles são apontados para nós, ou são inferidos da experiência. Capítulo 28. Até que ponto a história é uma ajuda? Qualquer coisa, então, que aprendemos com a história sobre a cronologia dos tempos passados, nos ajuda muito na compreensão das Escrituras, mesmo que seja aprendido sem o domínio da Igreja como uma questão de instrução infantil. Pois frequentemente buscamos informações sobre uma variedade de assuntos, pelo uso das Olimpíadas e os nomes dos cônsules. A ignorância a respeito do consulado em que Nosso Senhor nasceu, e sob qual consulado ele sofreu, levou alguns ao erro de supor que ele tinha 46 anos de idade quando sofreu o martírio, sendo esse o número de anos contados pelos judeus a respeito da construção do templo. Agora sabemos pela autoridade do evangelista que ele tinha cerca de 30 anos de idade quando foi batizado, mas o número de anos que viveu depois pode ser discernido julgando suas ações, mas que nenhuma sombra de dúvida possa surgir de outra fonte. Isso pode ser determinado de forma mais clara e mais segura a partir de uma comparação de história profana com o Evangelho. Ainda será evidente, no entanto, que não foi sem um propósito. Foi dito que o templo levou 46 anos para ser construído, de modo que, como isso não pode ser referido à idade de Nosso Senhor, pode ser referido à formação mais secreta do corpo que, por nossa causa, o Filho unigênito de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, condescendeu para colocar. Quanto à utilidade da história, aliás, passando pelos gregos, que grande questão nosso próprio Ambrósio teve. Pois, quando os leitores e admiradores de Platão ousaram caluniosamente afirmar que Nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu todas aquelas palavras de Platão, as quais eles eram obrigados a elogiar, porque seriam dos livros de Platão. No final das contas não pode ser negado que Platão viveu muito antes da vinda de Nosso Senhor. O ilustre bispo então, por suas investigações sobre a história profana, descobriu que Platão fez uma jornada para Egito, na época em que Jeremias, o profeta, estava lá, mostrando que é muito mais provável que Platão foi por meio de Jeremias iniciado em nossa literatura, de modo a ser capaz de ensinar e escrever suas visões que são tão justamente elogiadas. Nem pode ser apostiado para o próprio Pitágoras, de quem os sucessores desses homens afirmam que Platão aprendeu teologia, pois ele também não viveu em um
uma data anterior aos livros da raça hebraica, entre os quais a adoração de um Deus surgiu, e de quem o nosso Senhor veio em carne. E assim, quando refletimos sobre as datas, torna-se muito mais provável que esses filósofos aprenderam tudo o que disseram que era bom e verdadeiro a partir da nossa literatura, do que o Senhor Jesus Cristo ter aprendido com os escritos de Platão, uma coisa na qual é o cúmulo da tolice acreditar. E mesmo quando no curso de uma narrativa histórica antiga as instituições dos homens são descritas, a própria história não deve ser contada entre as instituições humanas, porque coisas que já passaram e se foram e não podem ser calculadas, devem ser considerados como pertencentes ao curso do tempo, do qual Deus é o autor e governador. Pois uma coisa é contar o que foi feito, outra é mostrar o que deve ser feito. A história narra o que foi feito, fielmente e com vantagem, mas os livros dos arruspícios, e todos os escritos do mesmo tipo, visam ensinar o que deve ser feito ou observado, usando a ousadia de um conselheiro, e não a fidelidade de um narrador. Capítulo 29. Até que ponto a ciência natural é uma ajuda exegética? Há também uma espécie de narrativa semelhante à descrição, na qual não no passado, mas um estado de coisas existente é dado a conhecer àqueles que o desconhecem. A esta espécie pertence tudo o que foi escrito sobre a situação dos lugares, e a natureza dos animais, árvores, ervas, pedras e outros corpos. Essa espécie que tratei acima, e mostrei que este tipo de conhecimento é útil para resolver as dificuldades das escrituras, não que esses objetos devem ser usados em conformidade com certos signos, como panaceias ou instrumentos de superstição. Para esse tipo de conhecimento eu já coloquei de lado e anatemizado, como sendo distinto do tipo legal e livre que agora está sendo falado. Pois uma coisa é dizer, se você esmagar esta erva e beber, ela vai remover a dor de seu estômago, e outro dizer, se você pendurar esta erva em volta do seu pescoço, ele removerá a dor de seu estômago. No primeiro caso, a mistura saudável é aprovada, já no último caso, o encanto supersticioso é condenado. Embora de fato, onde encantamentos, marcas e invocações não são usados, é frequentemente duvidoso se a coisa que está amarrada ou fixada de alguma forma ao corpo para curá-la, atua por uma virtude natural, na qual caso seja o caso, pode ser usado livremente, ou então se age por uma espécie de encanto, caso em que o cristão deve evitar. Mas quando o motivo do porquê uma coisa ser virtuosa não se manifesta, a intenção com a qual ela é usada é de grande importância, pelo menos na cura ou no tratamento de corpos, seja na medicina ou na agricultura. O conhecimento das estrelas, novamente, não é uma questão de narração, mas de descrição. Muito poucos deles, entretanto, são mencionados nas escrituras. E como o curso da lua, que é regularmente empregado em referência à celebração do aniversário da paixão de Nosso Senhor, sendo conhecido pela maioria das pessoas, então o nascer e pôr do sol, junto com outros movimentos do resto dos corpos celestes, são totalmente conhecidos por poucos. E esse conhecimento, embora em si mesmo não envolve superstição, presta muito pouco, na verdade quase nenhuma ajuda, na interpretação da Sagrada Escritura, e por atrair a atenção de forma não lucrativa é antes um obstáculo. E como está intimamente relacionado com o erro pernicioso dos adivinhos dos destinos, é mais conveniente e apropriado negligenciá-lo. Envolve, além disso, além da descrição do estado atual das coisas, algo como uma narrativa do passado também, porque um pode voltar da posição atual e pelo movimento das estrelas, traçar por regra seu passado. Envolve também antecipações regulares do futuro, não na forma de pressentimentos e presságios, mas por meio de cálculo seguro, não com o projeto de desenhar qualquer informação deles quanto aos nossos próprios atos e destinos, mas apenas quanto aos movimentos dos próprios corpos celestes. Pois, como o homem que calcula a idade da lua pode dizer, quando ele descobriu a idade dela hoje, qual era a idade dela, qualquer número de anos atrás, ou qual será sua idade a qualquer número de anos, da mesma forma que os homens, que são hábeis em tais cálculos, estão acostumados a responder perguntas semelhantes sobre cada um dos corpos celestes. E eu declarei quais são minhas opiniões sobre todo esse conhecimento, tanto quanto a sua utilidade. Capítulo 30. Quais as artes mecânicas contribuem para a exegética? Além disso, quanto às artes restantes, sejam aquelas pelas quais algo é feito, quando o esforço do trabalhador acaba, permanece como resultado de seu trabalho, como, por exemplo, uma casa, um banco, um prato e outras coisas desse tipo, ou aqueles que, por assim dizer, ajudam a Deus em suas operações, como medicina e agricultura e navegação, ou aqueles cujo único resultado é uma ação, como dançar, correr e lutar.
Em todas essas artes, a experiência nos ensina para inferir o futuro do passado. Pois nenhum homem que seja hábil em qualquer uma dessas artes move seus membros em qualquer operação sem conectar a memória do passado com a expectativa de o futuro. Agora, dessas artes, um conhecimento superficial deve ser adquirido, não com o objetivo de praticá-los, mas com vista a formar um juízo sobre eles, para que não sejamos totalmente ignorantes do que a escritura quer transmitir, ao empregar figuras de linguagem derivadas dessas artes. Capítulo 31. Uso da dialética e de falácias. Restam aqueles ramos do conhecimento que não pertencem aos sentidos corporais, mas ao intelecto, entre os quais a ciência do raciocínio e a ciência dos números são as principais. A ciência do raciocínio é de grande utilidade na busca e no desvendamento de todos os tipos de questões que surgem nas escrituras. Apenas no uso dela devemos nos proteger contra o amor de disputas e a vaidade infantil de dominar um adversário. Pois há muitos do que são chamados de sofismas e inferências de raciocínio que são falsas, e ainda assim uma imitação da verdade, para enganar não só as pessoas estúpidas, mas também os homens espertos, quando não estão em sua devida guarda. Por exemplo, um homem apresenta a outro homem a proposição, abre aspas, o que eu sou, você não é. Fecha aspas. O outro concorda, pois a proposição é em parte verdadeira. Então o primeiro orador acrescenta, abre aspas, eu sou um homem. Fecha aspas. E quando o outro homem dá seu consentimento a isso, o primeiro homem então tira sua seguinte conclusão. Abre aspas. Então você não é um homem. Fecha aspas. Agora, com esse tipo de argumento sedutor, as escrituras, a meu ver, expressam repulsa, pois é dito. Abre aspas. Há alguém que mostra sabedoria em palavras e é odiado. Fecha aspas. Embora, de fato, um estilo de discurso que não se destina a enganar, mas visa apenas a ornamentação verbal, mais do que consistente com a seriedade de propósito, também é chamada de sofística. Existem também processos válidos de raciocínio que levam propositalmente a conclusões falsas. Por exemplo, ao seguir o erro do homem com quem se está discutindo até suas consequências lógicas, de modo a pessoa ver que os erros resultam dessas consequências, podendo levá-lo a sentir vergonha de suas proposições, desistindo de sua argumentação inicial. O próprio apóstolo usou disso quando disse, abre aspas, então Cristo não ressuscitou. Fecha aspas. E novamente quando disse, abre aspas, então é nossa pregação vã, e sua fé também é vã. Fecha aspas. E mais adiante tirou outras inferências que são todas totalmente falsas, pois Cristo ressuscitou. A pregação daqueles que declararam este fato não foi em vão, nem foi em vão a fé dos que acreditaram. Mas todas essas falsas inferências seguido legitimamente da opinião daqueles que disseram que não há ressurreição do morto. Essas inferências, então, sendo repudiadas como falsas, segue-se que, uma vez que seriam verdade, se os mortos não ressuscitarem, haverá uma ressurreição dos mortos. Como, então, conclusões válidas podem ser extraídas não apenas de proposições verdadeiras, mas também de proposições falsas. As leis do raciocínio válido podem ser facilmente aprendidas nas escolas, fora dos limites da igreja. Mas a verdade das proposições deve ser investigado nos livros sagrados da igreja. Capítulo 32. A sequência lógica válida não é concebida, mas apenas observada pelo homem. E, no entanto, a validade das sequências lógicas não é uma coisa concebida pelos homens, mas é observada e anotada por eles, que podem aprender a ensiná-las, pois existe eternamente na razão das coisas, e tem sua origem em Deus. Pois, como o homem que narra a ordem de os eventos não criam essa ordem, e como aquele que descreve as situações dos lugares, ou a natureza dos animais, ou raízes, ou minerais, não descreve os arranjos do homem. E como aquele que aponta as estrelas e seus movimentos não apontam nada que ele mesmo ou qualquer outro homem ordenou. Da mesma forma, aquele que diz, abre aspas, quando o consequente é falso, o antecedente também deve ser falso. Fecha aspas. Diz o que é verdadeiro, mas ele não faz nada por ele mesmo, ele apenas aponta que é assim. E é sobre esta regra de raciocínio que eu citei os procedimentos do apóstolo Paulo. Pois o antecedente é, abre aspas, não há ressurreição dos mortos. Fecha aspas. Essa é a posição assumida por aqueles cujo erro o apóstolo desejava derrubar. Em seguida, a partir deste antecedente, a afirmação, a saber, que não há ressurreição dos mortos, a consequência necessária é, abre aspas, então Cristo não ressuscitou. Fecha aspas.
Mas esta consequência é falsa, pois Cristo se elevou. Portanto, o antecedente também é falso. Mas o antecedente é que não há ressurreição dos mortos. Concluímos, portanto, que há uma ressurreição dos mortos. Agora tudo isso é expresso resumidamente assim: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não é ressuscitado, mas Cristo ressuscitou, portanto há uma ressurreição dos mortos. Esta regra, então, que quando o consequente é removido, o antecedente também deve ser removido, não é feito pelo homem, mas apenas apontado por ele. E esta regra tem referência à validade do raciocínio, e não para a verdade das declarações. Capítulo 33. Falsas inferências podem ser tiradas de preposições válidas e vice-versa. Nesta passagem, no entanto, onde o argumento é sobre a ressurreição, tanto a lei da inferência é válida e a conclusão a que se chega é verdadeira. Mas no caso de conclusões falsas, também há uma validade de inferência de alguma forma como a que se segue. Vamos supor que o homem tenha admitido o seguinte. Abre aspas. Se um caracol é um animal, tem voz. Fecha aspas. Isso sendo admitido, então, quando foi provado que o caracol não tem voz, segue-se, como o consequente foi provado falso, que o antecedente também é falso, então o caracol não é um animal. No entanto, esta conclusão é falsa, mas é uma inferência verdadeira e válida da admissão falsa. Assim, a verdade de uma afirmação está em seus próprios méritos. A validade de uma inferência depende da afirmação ou admissão do homem com quem se está discutindo. E assim, como eu disse acima, uma falsa inferência pode ser desenhada por um processo válido de raciocínio, a fim de que aquele cujo erro desejamos corrigir pode se arrepender de ter admitido o antecedente, quando vê que suas consequências lógicas são totalmente insustentáveis. E, portanto, é fácil entender que, como as inferências podem ser válidas onde as opiniões são falsas, portanto, as inferências podem ser incorretas quando as opiniões são verdadeiras. Por exemplo, suponha que um homem proponha a seguinte declaração. Abre aspas. Se este homem é justo, ele é bom. Fecha aspas. E admitimos sua verdade. Em seguida, acrescenta. Abre aspas. Mas ele não é justo. Fecha aspas. E quando admitimos isso também, ele tira a conclusão de que, portanto, ele não é bom. Agora, embora cada uma dessas declarações pode ser verdade, no entanto, o princípio da inferência é incorreto. Pois não é verdade que, quando o consequente é provado falso, o antecedente também é falso, mas quando o antecedente é provado falso, o consequente é falso. Pois considerando a afirmação é verdadeira. Abre aspas. Se ele é um orador, é um homem. Fecha aspas. Mas se acrescentarmos após isso, abre aspas. Ele não é um orador. Fecha aspas. A consequência não segue como sendo que ele não é um homem. Capítulo 34. Uma coisa é conhecer as leis da inferência, outra é conhecer a verdade das opiniões. Portanto, uma coisa é conhecer as leis da inferência, e outra é saber a verdade de opiniões. No primeiro caso, aprendemos o que é consequente, o que é inconsequente e o que é incompatível. Um exemplo de consequente é, abre aspas. Se ele é um orador, é um homem. Fecha aspas. A de um inconsequente como, abre aspas. Se ele é um homem, ele é um orador. Fecha aspas. E a de um incompatível, abre aspas. Se ele é um homem, ele é um quadrúpede. Fecha aspas. Nestes casos, julgamos a conexão. Em relação à verdade das opiniões, no entanto, devemos considerar as proposições como elas estão por si mesmas, e não em sua conexão uns com os outros. Mas quando proposições das quais não temos certeza são unidas por uma inferência válida para proposições que são verdadeiras e certas, eles próprios, também, necessariamente tornam-se certos. Agora, alguns, quando verificaram a validade da inferência, plumam eles próprios, como se isso envolvesse também a verdade das proposições. Muitos, novamente, que possuem opiniões verdadeiras têm um desprezo infundado por si mesmas, porque são ignorantes das leis da inferência. Considerando que o homem que sabe que há uma ressurreição dos mortos é certamente melhor do que o homem que só sabe que se segue que se não houver ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Capítulo 35. A ciência da definição não é falsa, embora possa ser aplicada a falsidades. Novamente, a ciência da definição, da divisão e da partição, embora seja frequentemente aplicada a falsidades, não é em si mesma falsa, nem moldurada pelo artifício do homem, mas evoluiu a partir da razão das coisas.
Pois embora os poetas o tenham aplicado às suas ficções e falsos filósofos, ou até mesmo a hereges, isto é, falsos cristãos, isso não é razão por que deveria ser falso. Por exemplo, que nem a definição, nem a divisão, nem a partição é algo a ser incluído que não pertença ao assunto em questão, nem nada a ser omitido, isso decorre. Isso é verdade, embora as coisas a serem definidas ou divididas não sejam verdadeiras. Pois até a própria falsidade é definida quando dizemos que a falsidade é a declaração de um estado de coisas que não são como declaramos ser. E esta definição é verdadeira, embora a falsidade em si não pode ser verdade. Também podemos dividir, dizendo que existem dois tipos de falsidade, um em relação a coisas que não podem ser verdadeiras, o outro em relação a coisas que não são, embora é possível que sejam verdade. Por exemplo, o homem que diz que 7 mais 3 são 11, diz o que não pode ser verdade em nenhuma circunstância. Mas quem diz que choveu em uma determinada região de janeiro, embora talvez o fato não seja assim, diz o que possivelmente pode ter acontecido. A definição e divisão, portanto, do que é falso podem ser perfeitamente verdadeiras, embora o que é falso não pode, naturalmente, ser verdadeiro. Capítulo 36. As regras de eloquência são verdadeiras, embora às vezes possa ser usada para persuadir homens do que é falso. Existem também certas regras para um tipo de argumento mais abundante, que é chamado de eloquência, e essas regras não são menos verdadeiras, tanto que podem ser usadas para persuadir os homens de o que é falso, mas como também podem ser usados para reforçar a verdade. Não é a faculdade em si digna de culpa, mas a perversidade de quem a maltrata. Nem é devido a um arranjo entre os homens de que a expressão de afeto concilia o ouvinte, ou que uma narrativa, quando é curta e clara, é eficaz e essa variedade prende a atenção dos homens sem cansá-los. E é o mesmo com outras direções do mesmo tipo, que, se a causa pela qual eles são usados é verdadeira ou falsa, eles próprios são verdadeiros apenas na medida em que são eficazes na produção de conhecimento ou de crença, ou então em mover as mentes dos homens para o desejo e a aversão. E os homens preferem aceitar que essas coisas são assim, do que investigar, porque elas devem ser assim. Capítulo 37. O uso de retórica e dialética. Esta arte, no entanto, quando é aprendida, não deve ser usada tanto para determinar o significado, como para estabelecer o significado quando for verificado. Mas a arte falada anteriormente, que lida com inferências, definições e divisões, é de grande ajuda na descoberta do significado, desde que os homens não caiam no erro de supor que quando aprenderam essas coisas, aprenderam o verdadeiro segredo de uma vida feliz. Ainda assim, às vezes acontece que os homens encontram menos dificuldade em atingir a premissa, supostamente justificada por causa de como essas ciências são aprendidas, do que passar pela disciplina muito intrincada e espinhosa de aprender as regras dessa disciplina. É como se um homem que deseja estabelecer regras para caminhadas devesse avisá-lo para não levantar o pé traseiro antes de colocar o da frente, e então deve descrever minuciosamente da maneira como você deve mover as dobradiças das articulações e dos joelhos. Pois o que ele diz é verdade, e não se pode andar de outra maneira. Mas os homens acham mais fácil andar executando esses movimentos do que atendê-los enquanto eles estão passando por eles, ou para compreender quando eles são informados sobre eles. Aqueles, por outro lado, que não podem andar, se importam menos ainda sobre tais direções, uma vez que não podem prová-las fazendo-lhes um teste. E da mesma maneira que um homem inteligente muitas vezes vê que uma inferência é incorreta mais rapidamente do que ele percebe as regras para isso. O estúpido, por outro lado, não vê a insanidade, mas muito menos ele entende as regras. E em relação a todas essas leis, temos mais prazer com elas como exibições da verdade, do que assistência em argumentar ou formar opiniões, exceto talvez que eles colocam o intelecto em melhor treinamento. Devemos cuidar, no entanto, para que não o façam ao mesmo tempo torná-lo mais inclinado a travessuras ou vaidade, ou seja, que eles não deem àqueles que os aprenderam uma inclinação para desencaminhar as pessoas por meio de palavras plausíveis e fazer perguntas, ou fazê-los pensar que alcançaram algo grande que dá a eles uma vantagem sobre os bons e inocentes. Capítulo 38. A ciência dos números não é criada, mas apenas descoberta pelo homem. Chegando agora à ciência dos números, é claro que esta não foi criada pelo homem, mas foi descoberto por investigação.
Pois, embora Virgil pudesse seu próprio prazer tornar longa a primeira sílaba de Itália, enquanto os antigos a pronunciavam curta, não está no poder de nenhum homem determinar a seu bel prazer que 3 vezes 3 não são 9, ou não fazem um quadrado, ou não são o triplo de 3, nem 1 vez e meia o número 6, ou que não é verdade que eles não são o dobro de qualquer número, porque os números ímpares não têm metade. Se, então, os números são considerados em si mesmos, ou como aplicados a leis de figuras, ou de sons, ou de outros movimentos, eles têm leis fixas, que não foram feitas pelo homem, mas que a inteligência de homens engenhosos trouxeram à luz. O homem, no entanto, que dá um valor tão alto a essas coisas que fica inclinado a se gabar ele mesmo dos eruditos, e que prefere não perguntar sobre a fonte da qual aquelas coisas que ele percebe como verdadeiras são derivadas, e de outras coisas das quais ele percebe como imutáveis, mas que também derivam sua verdade e imutabilidade. Pode parecer ser erudito, mas não pode ser considerado sábio em nenhum sentido. Capítulo 39. A qual dos estudos acima mencionados deve ser dada atenção, e com qual espírito? Consequentemente, acho que é bom alertar os jovens estudiosos e capazes, que temem a Deus e estão buscando a felicidade da vida, não se aventurar descuidadamente na busca dos ramos de aprendizagem que estão em voga além dos limites da Igreja de Cristo, como se estes pudessem assegurar para eles a felicidade que procuram, mas com sobriedade e cuidado para discernir entre eles. E se eles encontrarem qualquer um daqueles que foram instituídos por homens, variando por motivo do prazer variável de seus fundadores, e desconhecido por motivo de conjecturas, especialmente se envolverem em entrar em comunhão com demônios por meio de alianças e acordos sobre sinais, que eles rejeitassem totalmente e detestassem. Deixem os jovens homens também retirarem sua atenção de instituições humanas, que são desnecessárias e luxuosas. Mas, por causa das necessidades desta vida, não devemos negligenciar os arranjos de homens que nos permitem manter alianças com aqueles que nos rodeiam. Eu acho, entretanto, que não é nada útil nos outros ramos do saber que são encontrados entre os pagãos, exceto informações sobre objetos, no passado ou no presente, que se relacionam com os sentidos corporais, nos quais estão incluídos também os experimentos e conclusões das artes mecânicas úteis, exceto também as ciências do raciocínio e dos números. E em relação a tudo isso, devemos manter a máxima de abre aspas, não muito de nada, fecha aspas. Especialmente no caso daqueles que, pertencentes a eles, fazem os sentidos, estando sujeitos às relações de espaço e tempo. O que, então, alguns homens têm feito em relação a todas as palavras e nomes encontrados nas escrituras, em hebraico, sírio, egípcio e outras línguas, pegando e interpretando separadamente, como foram deixados nas escrituras sem interpretação, e o que Eusébio fez em relação à história do passado, tendo em vista as questões que surgem nas escrituras, que requerem um conhecimento da história para sua solução. O que, eu digo, esses homens têm feito em relação para assuntos deste tipo, tornando desnecessário para o cristão gastar suas forças com muitos assuntos por causa de alguns itens de conhecimento. O mesmo, eu acho, pode ser feito em relação a outros assuntos, se algum homem competente estiver disposto, em espírito de benevolência, a empreender o trabalho em benefício de seus irmãos. Desta forma, ele pode organizar em suas várias classes, e dar conta dos lugares desconhecidos, e animais e plantas, e árvores, pedras e metais e outras espécies de coisas que são mencionadas nas escrituras, pegando estes apenas, e comprometendo sua conta por escrito. Isso também pode ser feito em relação aos números, de modo que a teoria desses números, e apenas aqueles que são mencionados na Sagrada Escritura, pode ser explicado e escrito. E pode acontecer que algumas ou todas essas coisas já foram feitas, mas estão perdidos entre as multidões dos descuidados ou são mantidos fora da vista pelos invejosos. E não estou certo se a mesma coisa pode ser feita em relação à teoria do raciocínio, mas parece-me que não, porque isso funciona como um sistema de nervos por toda a estrutura da escritura, e por isso é muito serviço para o leitor em desemaranhar e explicar passagens ambíguas, das quais falarei a seguir, do que em averiguar o significado dos sinais desconhecidos, o tópico que estou discutindo agora. Capítulo 40. O que quer que tenha sido dito corretamente pelos pagãos, devemos nos apropriar para nosso uso. Além disso, se aqueles que são chamados de filósofos, e especialmente os platônicos, disseram tudo o que é verdadeiro e em harmonia com a nossa fé, não devemos apenas não recuar, mas reivindicá-lo para nosso próprio uso contra aqueles que o possuem ilegalmente.
Pois, como os egípcios não tinham apenas os ídolos e os pesados fardos que o povo de Israel odiava, mas também tinham vasos e ornamentos de ouro, prata e roupas, que o mesmo povo de Israel tomou para si mesmo ao saírem do Egito, projetando-as para um melhor uso, não fazendo isso por sua própria autoridade, mas pelo comando de Deus. Os próprios egípcios, em sua ignorância, forneceram-lhes coisas que eles próprios não faziam um bom uso. Da mesma forma, todos os ramos da aprendizagem pagã não têm apenas fantasias falsas e supersticiosas, as quais cada um de nós deve agoninar e evitar, mas eles também contêm instruções liberais que são mais bem adaptadas ao uso da verdade e alguns dos mais excelentes preceitos de moralidade. Até mesmo algumas verdades a respeito da adoração do Deus único são encontrados entre eles. Estes são, por assim dizer, o seu ouro e a sua prata, mas que eles próprios não criaram, mas retiraram das minas de Deus providências que estão espalhadas por toda parte no exterior, sendo perversamente e ilegalmente prostituídas para a adoração de demônios. Estes, portanto, o cristão, quando ele separa ele mesmo em espírito da comunhão miserável de demônios, deve tirar deles, e dedicar ao seu uso adequado na pregação do Evangelho. Também deve aproveitar as suas vestes, isto é, as instituições humanas, tais como são adaptadas para aquele relacionamento com os homens que é indispensável nesta vida, devemos tomar e nos voltar para um uso cristão. E o que mais fizeram muitos homens bons e fiéis entre nossos irmãos? Nós não vemos com que quantidade de ouro e prata e vestimentas, o próprio Cipriano, o mais persuasivo professor e bendito mártir, estava carregado quando saiu do Egito. Quanto lactantes trouxe com ele? Quantos gregos, em número, pediram emprestado? E antes de tudo isso, o maior e fiel servo de Deus, Moisés, fez a mesma coisa. Para ele está escrito que ele aprendeu toda a sabedoria dos egípcios. E em nenhum desses, a superstição pagã já forneceu ramos de conhecimento que consideraram úteis. Se houvessem suspeitado, eles estavam prestes a transformá-los no uso da adoração ao Deus único, e assim derrubando a vã adoração de ídolos. Mas eles deram seu ouro e sua prata e suas roupas para o povo de Deus quando eles estavam saindo do Egito, sem saber como as coisas que eles deram seriam se voltar para o serviço de Cristo. Pois o que foi feito na época do Êxodo foi, sem dúvida, um tipo que prefigura o que acontece agora. E isso eu digo sem prejuízo de qualquer outra interpretação. Capítulo 41. Qual tipo de espírito é necessário para o estudo das Sagradas Escrituras? Mas quando o estudante das Sagradas Escrituras, preparado da maneira que indiquei, entrar em suas investigações, que ele medite constantemente sobre o que o apóstolo abre aspas. O conhecimento incha, mas a caridade edifica. Fecha aspas. Pois assim ele sentirá que, seja qual forem as riquezas que ele traz consigo do Egito, a menos que ele tenha guardado a Páscoa, ele não pode ser seguro. Agora Cristo é nossa Páscoa sacrificada por nós, e não há nada do sacrifício de Cristo que nos ensine mais claramente do que o chamado que ele mesmo dirige àqueles que vê labutando no Egito sob o comando de Faraó. Por isso é dito, abre aspas, vinde a mim, todos vos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te dar descanso. Tome meu jugo sobre você e aprenda de mim, pois sou manso e humilde em coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Fecha aspas. Para quem é leve, senão para os mansos e humildes de coração, a quem o conhecimento não se ensoberbece, mas a caridade edifica. Que eles se lembrem, então, que aqueles que celebraram a Páscoa naquela vez em tipo e sombra, quando eles foram ordenados a marcar suas ombreiras com o sangue do cordeiro, usando hisopo para marcá-los. Agora, esta é uma erva mansa e humilde, e no entanto, nada é mais forte e mais penetrante do que suas raízes. Sendo enraizado e aterrado no amor, podemos ser capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e profundidade e altura, isto é, compreender a cruz de nosso Senhor, a largura da qual é indicado pela madeira transversal na qual as mãos são esticadas, seu comprimento pela parte do chão até a barra transversal na qual todo o corpo da cabeça para baixo é fixa, sua altura pela parte da barra transversal ao topo em que a cabeça se encontra, e sua profundidade pela parte que está escondida, sendo fixada na terra. E por este sinal da cruz todos a ação cristã é simbolizada, a saber, fazer boas obras em Cristo, apegar-se com constância a Ele, para ter esperança no céu, e não para profanar os sacramentos. E purificado por esta ação cristã, seremos capazes de conhecer até mesmo o amor de Cristo que excede todo conhecimento, que é igual ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus.
Há, além disso, no esopo uma virtude purgativa, para que o peito não fique inchado com aquele conhecimento que incha, nem se vanglorie em vão das riquezas trazidas do Egito. O salmista diz: abre aspas. Purifica-me com o esopo. Fecha aspas. E logo em seguida, abre aspas. E ficarei limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir alegria e alegria. Fecha aspas. Então, ele imediatamente acrescenta, mostrando que é purificador do orgulho que é indicado pelo esopo em, abre aspas. Que os ossos que tu quebrou possam se alegrar. Fecha aspas. Capítulo 42. A Sagrada Escritura é comparada com autores profanos. Mas tão pobre quanto o estoque de ouro e prata e roupas que o povo de Israel, trazido com eles para fora do Egito, foi em comparação com as riquezas que depois alcançada em Jerusalém, e que atingiu seu auge no reinado do rei Salomão. Tão pobre é todo o conhecimento útil que é coletado dos livros dos pagãos, quando comparado com o conhecimento da Sagrada Escritura. Para tudo o que o homem pode ter aprendido de outras fontes, se for prejudicial, está condenado. Se for útil, está aí contido. E enquanto cada homem pode encontrar lá tudo o que aprendeu útil em outro lugar, ele encontrará lá em muito maior abundância de coisas que não são encontradas em nenhum outro lugar, mas podem ser aprendidas apenas na sublimidade maravilhosa e simplicidade maravilhosa das Escrituras. Quando, então, o leitor está possuído da instrução aqui apontada, de modo que os desconhecidos sinais deixaram de ser um estorvo para ele. Quando ele é manso e humilde de coração, sujeito ao jugo fácil de Cristo, e carregado com seu fardo leve, arraigado, enraizado e construído na fé, de modo que o conhecimento não pode inflá-lo, deixe-o então abordar a consideração e discussão de sinais ambíguos nas Escrituras. E sobre isso irei agora, em um terceiro livro, esforçar-me para dizer o que o Senhor terá prazer em conceder.